Olá, querida e querido Amigovski aqui do canal, principalmente querido Amigovski aqui do canal. Tudo bem com você? Você sabia que até 20% dos problemas de disfunção erétil são causados pelo uso de medicamentos? E já imaginou se esse for o seu caso? Se o que está te atrapalhando ali naquele momento for algum medicamento que está utilizando? Pois é, no vídeo de hoje nós vamos descobrir quais são os medicamentos que prejudicam a ereção e que esconderam de você. Fica até o final para você descobrir a lista completa desses remédios. Você precisa saber quais são todos eles. E antes de começarmos, deixe seu like, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Então você dá o seu like e ajuda outros a descobrirem quais são os riscos dos medicamentos. Qual será que é a causa daquela disfunção erétil? Também se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para ser sempre o primeiro a saber das melhores informações de saúde e compartilhe esse vídeo. Compartilhar saúde é um ato de amor. Então, manda para aquele amigo que você sabe que não está indo muito bem naquele momento. Você entende o que eu estou falando, mas é um problema sério, ok? Não estou fazendo pouco caso. Comenta aí, você já usou algum medicamento? Quais são os medicamentos que você toma? Já precisou usar algum medicamento para a disfunção erétil? Compartilhe sua história conosco. E de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora? Meu abraço vai para a Ana Magin, da Alemanha. Ana, um abraço para você. Pessoal, a disfunção erétil, também conhecida como impotência sexual, é definida pela incapacidade persistente de obter ou manter uma ereção adequada para a atividade sexual satisfatória. E ela atinge aí mais da metade dos homens com mais de 40 anos e quase 80% dos homens com mais de 70 anos. E as causas são as mais diversas: doenças cardiovasculares, diabetes, distúrbios hormonais, condições neurológicas como alguma lesão na medula espinhal, cirurgias e tratamentos como alguns tratamentos para o câncer, cirurgia de próstata, problemas de saúde mental como ansiedade e depressão, e alguns hábitos como sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, obesidade. Tudo isso contribui sim para a disfunção erétil, para a impotência sexual, e alguns medicamentos também podem contribuir para esse problema. E o pior é que alguns desses medicamentos são muito utilizados e eu tenho certeza que muita gente usa, tem os problemas e nem desconfiam que esses problemas estejam sendo causados justamente pelos medicamentos que essa pessoa toma. Quer ver quais são os medicamentos que podem causar disfunção erétil? Primeiro, são os antihipertensivos, pois é, remédio para pressão. Principalmente os tiazídicos, como a hidroclorotiazida e também a clortalidona. Eles aumentam até 6 vezes mais as chances de disfunção erétil. Os beta-bloqueadores também, como atenolol, propranolol, os que terminam com ol, bisoprolol, esses também prejudicam a ereção, porque eles afetam a excitação, a ereção e até mesmo o orgasmo. A segunda classe de medicamentos são os antidepressivos, como os antidepressivos tricíclicos, a amitriptilina e a clomipramina, e também os inibidores da recaptação de serotonina, como a fluoxetina, a duloxetina e a paroxetina, podem atrapalhar tanto a libido quanto a disfunção, quanto a ereção, quanto a capacidade erétil. Além disso, outros medicamentos muito tomados aqui: ansiolíticos, benzodiazepínicos, como Rivotril, que é o clonazepam, alprazolam, que é o Frontal, diazepam. Todos esses acabam reduzindo a libido e nós estamos diante de uma epidemia de benzodiazepínicos aqui no Brasil. Quem não toma Rivotril aqui que está me assistindo? Tenho certeza que muitos do que me assistem aqui tomam um Rivotril na hora de dormir. Tem muitas opções melhores do que o Rivotril, ok? Quer saber uma? Cannabis medicinal, ok? Aqui, pode te ajudar, beleza? Aqui, fácil, cliquecannabis.com, pode te ajudar. Quais outros medicamentos? Os antirretrovirais,
usados no tratamento para o HIV, que é o vírus da AIDS. Alguns medicamentos reumatológicos, como o metrexato, também prejudicam a parte da libido, a parte da ereção. Os opioides, como a morfina, o tramadol, também geram esse risco, sem falar que eles são muito perigosos por conta da dependência que eles geram nas pessoas que utilizam. Então, eu perdi um amigo por conta de overdose de opioide. A gente vê que nos Estados Unidos, milhares de pessoas morrem todos os anos por overdose de opioides e tem outras milhares morando em situação degradante na rua lá, né? Então lá os opioides é como o crack pra gente aqui no Brasil, né? O nível assim de comparação é o opioide lá nos Estados Unidos e o crack aqui no Brasil. Além disso, os antipsicóticos e também os anticonvulsivantes, como o fenobarbital, também podem causar problemas de ereção. Antialérgicos, como a prometazina ou Fenergan, muito utilizado para o tratamento de problemas psiquiátricos que geram agitação. E os antiácidos também, como a ranitidina, que são os bloqueadores histamínicos H2. Pessoal, vários desses medicamentos aqui, ó, vamos ver. Antidepressivo, ansiolítico, opioide que utiliza para dor, né? Todos esses medicamentos podem ser substituídos pela cannabis medicinal. Obviamente que para fazer o uso de medicamentos à base de cannabis, você precisa passar por uma consulta médica, precisa ser avaliado, precisa ter as medicações que você usa investigadas para saber se, primeiro, você tem a indicação do uso da cannabis medicinal e, segundo, se você não tem um medicamento que contraindique o uso da cannabis medicinal, porque existem algumas interações medicamentosas que impossibilitam o início, né, da estratégia à base de cannabis. Mas olha, eu não estou dizendo aqui que é um tratamento específico para a disfunção erétil. O que eu estou dizendo aqui é que vários desses remédios que a gente citou podem ser que pioram a capacidade erétil, que pioram a libido, podem ser substituídos pela cannabis. E existem muitos relatos de pessoas que sentem aumento da libido ao utilizar a cannabis, tá? São relatos bem consistentes aí quando o pessoal faz o uso. Não será prescrito com esse intuito. Será prescrito com o intuito da insônia, da ansiedade, da dor, tá? Não vai ser prescrito com o intuito da ereção, porém será um efeito colateral desejado para muitos, ok? Então, ó, cliquecannabis.com. Chegou a hora de você melhorar a sua vida, melhorar a sua qualidade de vida, tomar menos remédios, tomar um remédio tão eficaz quanto, porém menos deletério, menos prejudicial para a sua saúde, ok? Ó, separei 2 vídeos para você, tá? Especialmente para você, então não sai, continua aqui. Esse vídeo aqui sobre um suplemento, que no caso é a cannabis, que pode te ajudar a controlar a pressão arterial também, e esse aqui sobre uma bebida que reduz a sua pressão arterial, ok? Um grande abraço para você e para sua família, fique aqui, fique bem, fique com a gente e até a próxima.